O esquema é uma representação normalizada, padronizada, do circuito real. Quando abrimos um equipamento é muito difícil saber como funciona, uma vez que muitas vezes não se pode identificar o que faz, os componentes estão muito próximos uns dos outros para economizar espaço, as conexões estão ocultas, não se verifica à primeira vista a conexão de cada componente. Também seria muito prático um desenho em escala, melhor ainda se fosse em 3 dimensões e representasse fielmente o que vemos. Entretanto, um profissional, com o esquema na mão, compreenderia rapidamente a função do circuito, e se tem conhecimento suficiente está em condições de começar a localizar o problema quando há algum e se é necessário resolvê-lo. Dados do componente. O esquema elétrico, além de representar as conexões entre os componentes, tanto os de circuito impresso como os situados fora, por exemplo, os transformadores de alimentação, tem que dar indicação das conexões de entrada e de saída e da alimentação e utilizar símbolos e denominações convencionais. Também devem levar indicação das características mais destacadas de cada componente, sem exagerar para evitar encher demais o esquema. Por exemplo, cada resistor deve levar uma referência e normalmente se utiliza a letra R seguida de um número de ordem. Também costuma-se indicar o valor, por exemplo R1433K. Para os condensadores se utiliza a letra C, por exemplo, C3 100 nanofarads. Linhas de conexão. As conexões entre componentes se realizam mediante linhas contínuas. Devem ser evitados os cruzamentos de linhas na medida do possível, mas se não há outro remédio, devem ser desenhadas cruzadas, isto é, um cruzamento sem conexão. Se quisermos que haja conexão, se reforçará o cruzamento com um ponto. As linhas de união entre componentes, ou conexões com o exterior não devem passar por cima dos componentes pois poderia criar confusões. Entradas e saídas. As entradas e saídas do circuito no mínimo têm que ser identificadas de maneira clara. Por exemplo, os terminais com uma letra, ou se é um conector, costuma-se identificar o conjunto com a letra J e depois cada um dos terminais com a mesma numeração do conector para evitar erros. Como é lógico, estas mesmas referências serão utilizadas no circuito impresso. Desta forma pode-se ir seguindo o circuito sobre o circuito impresso, quer para estudá-lo, quer para localizar algum problema. A utilização do esquema com uma certa lógica é um método mais rápido e seguro para a localização de problemas ou quebras. Nos esquemas mais completos indica-se a função de cada entrada e saída, indicando, por exemplo, massa, entrada de áudio, saída de vídeo, alimentação, positivo 12 volts, etc. Também são adicionadas outras indicações, por exemplo, máximo 24 volts, alto-falantes de 4 Mi, alimentação micro 3 volts.